Olá, meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho. O Evangelho de hoje, dia 14, estamos no terceiro domingo da Páscoa, encontra-se no livro de Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhe: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho, que vem falar sobre os discípulos, que estavam indo para uma aldeia de Emaús, A palavra de Deus fala que no mesmo dia, da ressurreição, no mesmo dia que Maria Madalena foi lá e viu Jesus ressuscitado, tinha alguns discípulos que estavam caminhando, indo para uma aldeia chamada Emaús. E nesse meio do caminho aparece um homem e eles não o reconhecem. E este homem aparece e esse homem pergunta: "Por que vocês estão assim com medo?" Porque nesse meio termo eles estavam conversando sobre o que tinha acontecido, sobre a morte de Jesus, sobre a crucificação, eles estavam conversando sobre isso. E quando este homem, supostamente esse homem, pergunta por que eles estão assim, eles ainda respondem assim: "Gente, não é possível que só você, nessa Jerusalém toda não sabe o que aconteceu." E aí Jesus, meio que na inocência dele, ele fala, não sei o que aconteceu. E aí os discípulos, começam a falar que alguns sumos sacerdotes, eles entregaram o Jesus e falando de Jesus assim, que ele era o Filho de Deus, que ele fez milagres, caminhou conosco, falava das Escrituras, mas que os sumos sacerdotes entregaram Jesus e que ele tinha sido crucificado e já estava no terceiro dia. Então eles estavam ali meio que assustados com isso e eles contando para Jesus sem saber quem era este homem, E aí quando eles chegando já nessa aldeia chamada Emaús, Jesus meio que passa à frente deles, como quem fosse embora. E eles então falam: "Não, já tá tarde, por que você não fica aqui com a gente?" Sem saber que era Jesus. "Já tá tarde, fica aqui conosco, entra, come." Então Jesus entra, e come. Quando ele vai, parte o pão, os discípulos, como que se saísse uma escama dos olhos, os discípulos então reconhecem Jesus. E quando eles reconhecem Jesus, meio que Jesus desaparece, some dali. E aí fica esse aprendizado. Quantas vezes, às vezes a gente busca Jesus tão longe e às vezes Jesus está do nosso lado, a gente não sabe. Sabe, igual aquela canção Pegadas na Areia, que a pessoa achava que estava sozinha, de tão mal que ela estava, de tão triste que ela estava. Assim acontece com a gente às vezes. Às vezes a gente sente assim um vazio tão grande, parece que Deus está tão distante. Mas não, amados. Às vezes esse Deus, ele só está em silêncio, mas ele permanece do nosso lado, E então Jesus fala, quando que ele reparte o pão, os discípulos, reconhece
esse Deus, né? E aí ele fala, sou eu mesmo. E eles ainda ficam na dúvida e ele fala, me dê então um pedaço o que vocês têm para comer? E aí eles falam, tem um peixe assado. E Jesus então come para dizer que é ele mesmo, um fantasma não poderia comer, né, um pedaço de peixe. E aí ele fala, né, era preciso que se cumprisse o que falava nas escrituras, né, que ele viria, mas que ele morreria, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar, né? E aí ele pede no finalzinho para que os discípulos sejam testemunhas de tudo isso. É isso que Deus pede para nós, para que a gente testemunhe esse Cristo ressuscitado. A gente não estava lá em pessoa física, vendo a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, mas a gente sabe que Ele está vivo, a gente sente a presença dEle todos os dias, então que a gente possa ser testemunha desse Cristo que está vivo e ressuscitado, que a gente seja testemunha em qualquer lugar, em qualquer momento, sabe? Eu costumo dizer que a gente não pode perder a oportunidade, então que quando a gente estiver diante de qualquer pessoa, uma pessoa para baixo, uma pessoa que está sem esperança, uma pessoa que às vezes está passando por uma necessidade que ela não vê luz no fim do túnel, eu e você precisamos testemunhar que nós cremos num Deus que ressuscitou dos mortos. Então nada é impossível para esse Deus, basta a gente crer. Então que a gente possa passar essa confiança a todos nós, a todos os que a gente encontrar, que a gente tem um Deus que vive e reina na glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas, curta, segue, a gente lá. E fique na paz do Senhor, não esqueça, eu e você somos testemunha de tudo que esse Deus fez, faz e quer fazer por nós.